Gente querida do terror Nadina, nós costumamos ter reações diferentes diante de determinados assuntos. Tem uns que nós levamos muito a sério e de repente não mereceria tanta atenção. Tem outros que a gente leva na brincadeira e eles acabam mostrando não serem questões que aceitem desaforos, não. Nós temos esse conflito de convivência com o dia a dia, a forma de encarar a nossa vida. Isso não acontece comigo, não acontece contigo, acontece com todo mundo. Eu acredito que seja um ponto que a gente deva parar para pensar, porque igual a tudo na vida tem importância. Por menor que possa parecer a questão, é analisá-la e conhecê-la um passo importante para a evolução. E nós estamos aqui para evoluir. Então eu peço a você que assista o relato a seguir até o final. E depois tire suas conclusões. E se quiser comentar a respeito, coloque a sua opinião nos comentários abaixo aqui no YouTube. Senhor Romário, o meu nome é Roberto, o Betão. E Betão não é por acaso, não. É porque eu sempre fui assim meio, digamos assim, desproporcional com relação ao tamanho. O senhor pode imaginar, né? Betão, chegando com 1,59 m. Eu não chego ao 1,60 m. Agora imaginem o que é a existência de um homem, principalmente na escola, quando está entrando na puberdade, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, quando ele tem 1,59 m. Ninguém merece. Ninguém merece. Claro, eu sempre fui bem resolvido, nunca tive recalque, trauma. Eu simplesmente odiava a minha estatura. Bom, para começar, o principal drama era encontrar uma namorada que eu conseguisse ser mais alto. E bem feito para mim, que sempre achei ridículo aquela coisa da mulher bem mais alta com o homem. Eu dizia, ou tá faltando homem ou tá sobrando mulher. E é claro, né? A inteligência aconselha a não ficar debochando de nada e nem ninguém. Porque você pode correr o risco de ter que engolir as bobagens ditas. E aconteceu comigo, porque chegou um determinado tempo que na infância a gente não percebe algumas coisas, né? Mas que eu fui notando que os meus amigos e as minhas amigas, e eu... E aí veio o apelido Betão. O primeiro que me chamou de Betão, eu achei que era um deboche absurdo e fui pra cima dele, porque eu podia ser pequenininho, mas eu era um touro. Claro que eu dei um sacode, metido engraçadinho, mas eu caí na armadilha do apelido, né? Quem não sabe? Se você se invocar com um apelido, aí que ele pega. Se ignorar, perde a graça. E eu virei Betão. E depois de quebrar a cara de meia dúzia, perder amigos e também levar uns coices bem dados no meio da lata, eu percebi que não tinha mais como reagir. A minha vida seria marcada pelo meu 1,59 m e pelo Betão. Olha, eu lembro. Porque na escola que a gente estudava, tinha aula de educação física. E era uma escola mista. Só que menina tinha um horário, menino tinha outro. Eram outros tempos. E eu lembro que no primeiro dia de aula, antes de começar a educação física, a escola exigia exame médico, uma ficha. E eles estavam certos, já imaginou? Tem um aluno aí fazendo exercício com problema cardíaco, cair morto no meio da quadra, olha o pepino. Então, tinha sim essa exigência. Então eles montavam a ficha, era um dos professores responsáveis, ficava ali com aquela planilha, tudo em pasta, não tinha essa coisa de internet, nada. E anotavam tudo, e tinha a hora do medir. E aí eu subi na balança ali, botaram aquela coisa na mão, eu pedi, pelo amor de Deus, me dá uns centímetros a mais. 1,59 m. E eu, na época, era apaixonado pela Rose. Nossa, a Rosemarie. A Rosemarie, ela era pequenininha, ela tinha uma pelezinha clara, um olho azul.
Ai, ela era linda, sabe? Tinha aquele, aquela cinturinha, e acima assim tinha aquele, como é que eu vou dizer de uma maneira bem gentil, bem delicada? Bom, se não desse uns 4 balde de leite, eu chutava a bunda da vaca. Ela era troncuda. Só que as meninas iam fazer os exames à tarde. Senhor Romário, eu não fui para casa. Eu não almocei, eu fiquei ali esperando. Até o momento em que Rose subiu na balança. 1,57 m. Nossa! Eu me tornei o menino mais feliz da escola. Eu achava que iria namorar a Rose, só que eu não sabia que ela tinha outra intenção. E seu Romário parecia gozação, um tapa na minha cara. Ela começou a namorar o Vanderlei, que tinha 1,81 m. Hoje eu dou risada, mas era tudo muito sofrimento. A vontade que eu tinha é de comprar aqueles sapatos de salto lá em cima, sabe? Eu ficaria mais alto, mas é ridículo. Também todo mundo andando de tênis, tinha surgido a calça jeans que virou moda. Pensou eu com uma calça jeans e um salto desse tamanho? Bom, chegou uma hora que eu resolvi assumir e tocar a vida. E não fiquei sem namorada, não. Eu conheci a Eliane na época, ela tinha 1,63 m, era 4 centímetros mais que eu, mas não fazia assim tanta diferença desde que ela não usasse salto. Mas foi um namoro de infância muito bonito mesmo. E aos poucos eu fui percebendo que a minha altura era um problema maior para mim do que para os outros. E aquela história, o senhor já reparou que o cara que tem 1,90 m, ele é na boa, ele é calmo, ele não briga com ninguém. Isso na regra geral, claro, que quando tem a índole é ruim em qualquer estatura. Mas por que na regra geral, o grandão é de boa e o baixinho é invocado, é brigão? Porque ninguém mexe com o grandão. A simples presença física dele já garante paz de espírito. Agora o baixinho, toda hora aparece o engraçadinho, então tem que entrar para dentro. E eu era muito invocado. Invocado mesmo. Brigava com todo mundo. Mas era bom aluno, jogava muita bola, modéstia à parte. Eu com a redondinha na minha perna esquerda tinha que ser ligeiro, senão eu ia dentro do gol. E até essa minha habilidade com o futebol me tornou um cara popular. Quer dizer, eu não fui aquele menino traumatizado, sabe? No canto, não. Eu fazia parte da turma top. Mas era muito metido, era muito nojento. Pensa num sujeito nojento, folgado, dono da verdade. Alguns podem dizer até, isso é autoafirmação, não sei. Eu era assim. Quando eu terminei o ensino médio, eu me formei com louvor. Fui orador da turma. Então, como na época assim, o curso universitário era para poucos, e o ensino médio garantia bons empregos para os jovens, claro, depois vinha toda aquela coisa de formação, de se preparar melhor, né, de curso aqui, curso ali. Mas eu poderia ter um emprego que quisesse. E realmente tinha. Mas eu durava pouco. Mas não era culpa minha, não. É que eu entrava para trabalhar louco para dar o meu melhor. Mas em uma semana eu já percebia que tinha um chefe, um dono da empresa, que achava que sabia mais que eu, que achava que podia me dar ordem, que achava que podia me tratar como um empregadinho. Vê se pode. Esse era eu. Em horas de casa já queria organizar tudo, mudar tudo, dar ordens. E claro, caixão e vela preta, né? Eu não passava muitas vezes dos 3 meses de experiência. E lógico, você vai chutando baldes, fechando portas. Então os melhores trabalhos começaram a desaparecer. Mas eu precisava trabalhar. Porque o meu pai não era rico. E mesmo assim eu não seria, sabe, aquele filho para ficar dependendo do meu pai. Afinal eu já era um homem.
Aí apareceu uma oportunidade, uma vaga. Ser vigia num posto de gasolina que ficava a uns 20 quilômetros da cidade. Aqueles postos pequenininhos, sabe? Bem pequenininhos, bem... que tem ali 2 bombas, tem um restaurantezinho, mas tem um movimento legal, porque a rodovia é movimentada, aquela coisa toda. E eu fui. Fui sabendo que todo dia pela manhã eu sairia tipo 7, 7h30, 8 horas, seria o final do meu turno. Aí eu teria que esperar até 9, 9 e pouco, quando passasse o ônibus, para me levar para casa. Agora, à noite já era mais tranquilo, que eu sabia o horário do ônibus na rodoviária, então não tinha grandes problemas. Só que era um saco, né, ficar esperando ali. Mas eu ficava com o pessoal do dia. Aí imagina, cansado. Eu queria ir para casa. Agora pensa num folgado. Tudo bem, a empresa pagava minha passagem, mas eu estava quase exigindo dinheiro para o táxi. Mas eu me segurava. Mas eu fui lá, conheci o proprietário. Parecia ser um cara muito bom. Futuramente eu fui saber que não era tão bom assim. E aí não é porque eu era folgado, não. É porque o cara não valia muita coisa, não. Mas, primeira noite, segunda noite, normal. Normal no sentido assim que aquele movimento diário, à noite. Então eu ficava ali pela frente, o restaurante fechava. E claro que eu não tinha acesso para ficar lá dentro, quentinho, não. Eu ficava na rua. Eu tinha só uma casinha de vigia ali. E tinha também aqueles relógios fofoqueiros, sabe como é que é? Que de hora em hora você tem que marcar a presença para evitar que durma. Mas era um serviço tranquilo até demais, porque à noite aquilo ficava um silêncio que não tinha nada ao redor. Tinha o espaço do posto do lado direito, mata do outro lado, mata na frente, mata. Era de matar. Então tinham 2 postes que iluminavam, mas não muito. Então na parte central, assim, tinha os paralelepípedos, né, do estacionamento. De vez em quando dormia um caminhoneiro ali. Mas eles evitavam até ficar por ali, porque sabe como é que é, né? Muito deserto. Mas a primeira semana foi normal. Foi quando? Numa dessas manhãs que eu teria que esperar o ônibus, estou eu sentado ali. À noite, claro, eu era o frentista também. Se aparecesse um carro perdido, então eu podia abastecer. Abastecia, tinha planilha ali. Eu tinha um cofre que eu pegava o dinheiro e colocava. Não podia aceitar cheque, não tinha cartão. Então eu ficava com um dinheirinho ali, um tocado. E depois de prestar conta lá com o proprietário, que naquela noite eu tinha abastecido 2 carros, o que era um recorde. Já fiquei injuriado. Porque eu não tinha troco, o cara pagou com 100. Mas deu 108, mas eu não me lembro. Eu sei que eu tinha que dar uma merreca de troco, aí disse, não, deixa pra lá. O dono do posto me cobrou. Eu só pensava, eu preciso desse emprego. Aí tá. Eu ali de saco cheio, ter perdido aqueles centavinhos, poxa. Quase pagava a minha passagem de volta. Não era tão pouquinho assim. Sabe, o que me dava mais raiva é que terminava o meu horário, pô, eu tava com fome. Eu ia ter que esperar até 9 e pouco, custava aquele pão duro. Me dá um café com leite, um pão na chapa, na manteiga, só pra nada. Se quisesse, tinha que pagar. Aí eu tô ali, né, aborrecido, com fome.
louco, como o prejuízo que eu tinha levado, pagar para trabalhar, dá vontade de dizer, então eu não abasteço mais essa merda, sabe? Ou então você não deixa troco e eu que vou bancar. Enquanto eu estava ali, tu estava dormindo na tua casa, ainda quer o meu dinheiro, sabe essas coisas assim que passam na tua cabeça? Que em outros tempos eu já teria jogado na cara do sujeito, mas não aguentava, eu precisava trabalhar, precisava do serviço. Mas a cara de bunda, dá para imaginar, né? Foi quando sentaram ao meu lado, estava uma manhã bonita, tinha um sol, frio, mas tinha um solzinho, né? Aí chegaram do meu lado. Era o Eduardo, o Polaco e o Biba. O Biba era o frentista oficial durante o dia. O Polaco e o Eduardo, eles eram que trabalhavam ali na lanchonete, no restaurante. Fora isso, tinha o homem, o dono, e o Janjão, que era o cozinheiro. Mas o Janjão era gente boa, mas não gostava muito de bater papo, não. Então estávamos nós ali. Aí foi quando o Biba, já vou dizendo, não pensem mal do rapaz. Não sei de onde surgiu esse apelido, mas nada tem a ver com você pode ter pensado, tá? O cara era gente boa. Aí o Biba chega pra mim assim e diz, tá com a cara ruim? Eu falei, não, aconteceu umas coisas aí que eu... Aí o Polaco me deixou pra trás. Será que é algo que a gente tá pensando? Não, com certeza não. É coisa do trabalho aqui. Aí o Eduardo, você viu a Jaqueline? Eu digo, quem? Esse digo quem? Porque as únicas mulheres ali era a dona Alice, que era a esposa do proprietário, e a Silvia, a filha, que de vez em quando aparecia ali. O resto é tudo. Normalmente eram homens. Eu perguntei quem? A Jaqueline. Se você viu, pode falar. Eu digo, que Jaqueline é essa, rapaz? Vocês estão loucos? Aí o Biba olha pra mim e diz, se você não viu, vai ver. E aí vamos ver se você fica no trabalho. Mas eu já estava irritado. Os caras vêm com aquela conversinha. Aí nisso aparece o cozinheiro do povo. Eu chamava o cara de chucrute. Mas nunca, sabe, não folguei com ele, que ele não tinha cara assim de muita amizade, não. Ele passou ali e só fez e saiu. Sabe quando a gente sente um clima meio estranho? Ainda falei, o chucrute tá chateado com alguma coisa. Não, você deixa esse velho é louco. Esse velho é louco, esse velho não conversa com ninguém. Deixa pra lá. Aí nessa de deixa pra lá, eis que surge o meu ônibus. Pedi, agradeci a atenção deles. Até o Eduardo achei muito legal, ele viu que eu estava com fome, me deu uma barrinha de cereal. Aquilo ali caiu que eu levava, cara, levava o meu café, mas no meio da noite a gente comia. Imagina, eu moleque, forte, novo. Mas já estava acostumado, fui para casa. Fiz o que tinha que fazer durante o dia, porque eu chegava em casa. Até 11, 11h30, às vezes meio-dia, 1h, sei, o tempo que eu tinha, até bater 2h da tarde, eu fazia tudo o que tinha que fazer, cumprir minhas obrigações. Né? Aí almoçava, aí deitava e dormia. Eram 5 horas de sono. Aí levantava, ia para a rodoviária, pegava meu ônibus e ia trabalhar de novo. Essa era a minha vida. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro
por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Mas naquele dia eu confesso, eu fiquei com aquela coisa, Jaqueline. Quando cheguei no trabalho, o restaurante ainda funcionava, porque ia até mais ou menos umas 10 horas por ali. Eu fiquei organizando minhas coisas, como eu fazia sempre, o pessoal trabalhando muito, porque era hora de jantar, tinha um movimentinho ainda, os carros abastecendo. 10 horas parecia que tocava as trombetas. Todo mundo embora. E também, aquela turma ela tinha que ser liberada um pouquinho antes das 10, porque era quando passava o último ônibus em direção à cidade. Começava mais uma noite, que eu achava que seria igual a todas. De repente, seu Mário, eu tô ali naquela varanda, sentado num banco de madeira que tinha na frente, e eu olho em direção à pista, que era um asfalto meio ruim, era uma mão dupla, bem coisa de interior mesmo. Mas tinha a luz dos postes, mas do outro lado a luz já não chegava a nada, ou seja, era escuro. Só que de repente eu vejo uma luz do outro lado. Seu Romário, em meio àquela luz estava ela. Era uma moça. Sabe aquela imagem clássica de filme de baixa qualidade? Um vestido branco, mais ou menos até a canela, solto, um cabelo comprido preto nas costas e aquela cara pálida. E seu Romário, ela veio andando assim, atravessando a rua. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E os seus olhos eram parados assim, e olhavam fixamente para frente, ou seja, para mim. Pensa num cagaço. Eu vou dizer que, sem falsa modéstia, minhas cuecas viveram noites mais gloriosas. Eu estava teso. Mas é claro, eu era o vigia, eu era o responsável pela segurança, eu era o responsável pelo patrimônio, eu tinha que tomar uma decisão. Corri para a guarita lá e fechei a porta. Só fiquei olhando. Aquela mulher foi se aproximando, foi se aproximando. Bom, nessas alturas, eu que não sabia um Pai Nosso de cor, já tinha rezado o terço. Eu sentia aquela presença cada vez mais próxima. De repente, ela sumiu. Bom, ela sumiu, eu abri a guarita e saí correndo atrás do meu coração, né? Eu acho que depois fui correndo no banheiro, que ficava do lado de fora ali, para cuidar da minha dignidade. Foi tenso. Foi tenso, e no outro dia, claro, o pessoal chegou, foi cuidar do café da manhã, tinha um movimento. Eu não podia chamar ninguém. Aí fiquei sentado ali esperando o ônibus e
eles também chegaram. Eu olhei para Eduardo, o primeiro a chegar, e disse: quem é essa Jaqueline, meu Deus? Aí o Eduardo olhou para dentro do salão assim. O Bibi e o Polaco estavam lá, meio que arrumando as coisas, e no olhar parece que eles se entenderam. Aí quando se liberaram, chegaram em mim e perguntaram: você viu a Jaqueline? Eu disse: eu não sei o nome dela, não tive tempo para apresentação, mas eu vi uma mulher assim, 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 assim. Foi quando um olhou para o outro e disse: vamos ver quanto tempo ele aguenta. Eu disse: poxa, que palhaçada é essa? Quem é essa Jaqueline? Aí eu falei alto. Quando eu falei alto, graças a Deus, o patrão estava nos fundos lá, vendo umas caixas de refrigerante. Mas o Chucrute, eu percebi que lá da cozinha tinha uma parte envidraçada assim. Ele... Foi quando o Polaco começou a explicar. Há uns 15 anos atrás, segundo consta, apareceu aqui uma moça muito bonita, vestida de forma simples. E o antigo proprietário, seu Ernesto, estranhou a chegada dela assim, caminhando. Aí eu acho que ele perguntou se ela queria comer alguma coisa. Ela disse: eu adoraria, mas eu não tenho dinheiro. Eu: ô moça, você tá com fome? Ela disse: tô. Aí: você quer que eu lhe sirva alguma coisa? Ela falou: eu não tenho dinheiro. Não, mas não, pronto, você não vai ficar com fome aqui. O senhor Ernesto era gente boa demais. Só quem trabalhou com ele foi o Chucrute, que era mais velho, que estava ali há muito tempo. Os outros falavam porque ouviram falar. Aí o senhor Ernesto serviu um lanche. Ela disse assim: eu posso levar para casa? Porque a minha filha está com fome. Aí o senhor Ernesto se compadeceu. Chamou a esposa dele, que também era outra senhora maravilhosa. Tanto que, segundo dizem, o posto na época tinha mais movimento. Vinha gente da cidade para jantar. Tinha uma freguesia que circulava mais de caminhoneiros. Pela simpatia do casal. E aí a moça se apresentou. Disse que o nome dela era Jaqueline, que ela não ia incomodar, mas que ela tinha uma filhinha pequena e que tinha saído de casa, não entrou em detalhes, também ninguém quis saber, e que ali próximo tinha uma cabana abandonada e que ela pegou carona para chegar até ali. Aí o cara que deu carona para ela ia seguir outro percurso, tinha um desvio pouco antes de chegar no posto. E aí ela desceu e viu a cabana. A cabana, quem indicou foi quem lhe deu carona, um caminhoneiro, gente boa. Disse: ó, filha, você quer seguir comigo? Vamos seguir. Daqui a pouco nós vamos chegar numa cidade maior, mas olha, pelo que você está falando, você precisa de um teto, ali tem essa cabana. Aí disse que ela agradeceu, desceu com a menina, e a cabana abandonada era ajeitadinha. Aí ela pensou, ela ficou ali, deu uma ajeitada, tinha até uma lareirinha, tinha madeira.
ela tinha um pouco de comida e ela pensou em, quem sabe, ela poderia arrumar um trabalho em volta e ficar morando ali um tempo, ter um minuto de paz com sua filha. Só que daí que ela descobriu que quando ela chegou ali, ela não percebeu que estava no meio do nada. De repente ela até pensou que o caminhoneiro se arrependeu de dar carona para ela e se livrou dela e da filha, mas seja como for, ela tinha que agradecer aquele homem. Só que ela tinha visto o posto, mas a comida começou a diminuir, claro. Ela, no meio da mata, ela encontrou algumas frutas e coisas, mas não tinha mais como. Então ela resolveu chegar ali e perguntar se eles teriam um dinheiro para pegar um ônibus e seguir caminho, porque ali ela não iria sobreviver sem trabalhar. Senhor Romário, claro que o casal se compadeceu e disse que não adiantava ela estar indo de um lado para o outro. Pediu para que ela trouxesse a filhinha para eles verem. Nossa, a menina era um doce de menina, era pequenininha, era miudinha. A Karine. O casal se encantou com a menina, se compadeceu com a situação de Jaqueline e permitiu que ela ficasse, que ela trabalhasse ali. Aí diz que ela se mostrou assim, uma moça trabalhadora, uma moça que entendia de cozinha, sabia cozinhar, que, como eu já disse, o movimento do posto era melhor, ela atraía clientes com as suas delícias, sabe aquela coisa assim que encaixou. A menina virou uma filha, uma parte da família. Surgiu depois um boato que ela, fora do expediente, fazia algumas regalias para uns caminhoneiros, para uns riquinhos da cidade, sabe, essas coisas assim. Mas o casal nunca quis se envolver, porque dentro do trabalho ela era séria. Só que surgiu a oportunidade. Eles já estavam velhos, já estavam cansados daquela vida, de negociar o posto e ir para a cidade, morar lá com o filho deles e coisas. E eles falaram com Jaqueline que eles teriam que ir embora, o que ela faria da vida dela. Mas nesse meio tempo, diz que a cabaninha abandonada já estava bonitinha, ela já tinha ajeitado direitinho, ela ganhava o dinheiro dela, a Karine ficava no posto brincando, todo mundo adorava a criança. Então eles queriam saber o que ela faria, porque eles teriam que ir embora. Que se pudesse até, ela iria junto, mas eles iam morar na casa dos filhos. Nossa, ela disse que não, que sentia a falta deles, mas que ela preferia ficar ali. Porque ela não ia conseguir ficar pensando que o chucrute ia ficar ali, pobrezinho. O alemão disse que dava risada, ele adorava ela. E ela ficou. Foi quando o Biba disse, aí, esses dois aí entraram. Esse barrigudo, ceboso, careca, nojento. Nossa, eu olhei pra ele assim, os caras não gostam do patrão também. Com essa mulherzinha dele.
que se acha o segundo caroço do abacate. E olha só a coisa mais feia. E a tal da mulher simplesmente cismou com a Jaqueline, que a Jaqueline estava dando em cima do marido dela. E numa determinada noite lá, ela humilhou Jaqueline e disse que ali não era lugar para mulher da laia da moça, que ela pegasse aquela cria dela e sumisse. Romário, tinha uns fregueses ali. Jaqueline saiu por uma porta, eles saíram por outra. E aquela mulher, sabe, doida de tudo. Vocês podem ir, nós não precisamos de vocês, né? Não, sabe aquela coisa toda assim? E o Chucrute só olhava. Foi quando ela virou: e tu, alemão, quer ir junto? Ele baixou a cabeça e ali ficou, fazendo a comida dele. Tinha um boato que o Chucrute era um fugitivo. Ele tinha cometido um crime, coisa, e que ele estava fugindo. Que ele realmente era alemão, que veio da Alemanha, não questão de guerra, não. Mas alguma coisa feia ele fez na Europa. Então ele morava ali perto, também tinha uma cabana. A cabana era dele, ele comprou, ele construiu, que ele chegou com algum dinheiro. E ele pouco falava, muito ouvia, mas não queria. Ele precisava ficar ali, e ele ficou. Aí diz que nessa confusão de vai embora, não vai embora, esqueceram de Karine. E quando foram procurar, a menina desapareceu. Foi um pânico, foi um desespero, veio polícia, foi terrível. Procuraram na área inteira. Aí não se sabia se ela tinha saído sozinha, caminhando, ou se um daqueles que estavam ali aproveitaram a confusão, colocaram ela no carro e Jaqueline enlouqueceu. Jaqueline, imagine. E ela não foi embora, ela ficava ali procurando a filha. E ficava vagando. Ela dava volta assim em torno do terreno e coisa. E toda vez que ela chegava ali, a velha expulsava ela. E segundo consta, a pobre moça foi encontrada morta no acostamento da pista. A causa da morte foi atropelamento. Mas quem ia entrar em detalhes para saber o que aconteceu, como é ilustre ninguém. Mas tudo indica, aí foi Eduardo que entrou. Tudo indica, eu acho que Jaqueline não sabe que está morta e continua por aqui procurando a sua filha. Então você não foi o primeiro a ver. Aí quando falaram isso pra mim, eu digo, mas eles por que você acha que não fica ninguém aqui no emprego?
que Jaqueline costuma aparecer. Pelo que você disse, hoje ela estava calma. Por isso que a gente aconselha você, se ela aparecer de novo, entre na guarita e não saia. Aconteça o que ia acontecer. Nisso, Polaco olha, ó, não é teu ônibus, louco, vai lá, pega teu ônibus, senão tu não vai sair daqui. Aí eu vi que era meu ônibus. Nossa, o tempo passou, sem eu perceber, eu peguei o ônibus e embarquei com o fantasma. O fantasma da Jaqueline. Seu Romário, nos meses seguintes, ela apareceu 3 vezes. 3 vezes. Eu me borrava. Mas eu precisava daquele trabalho. Só que daí aconteceu algo que a vida pronta, né? Para o bem ou para o mal. Mas eu fui no banheirinho da rua ali. Já era de manhã, o pessoal já estava entrando. Eu já estava terminando meu turno, fui no banheirinho da rua, mas ele não estava com problema na descarga. Aí eu disse, eles não vão se incomodar que eu nunca usei o banheiro de dentro. E também não tem problema, não sou nenhum podre. Aí eu fui no banheiro de dentro, mas quando eu estava chegando, antes do banheiro tinha uma sala, que era o local onde os funcionários ficavam ali. E eu vi o Polaco conversando com o Eduardo. Pô, esse baixinho aí é pequenininho, mas é corajoso. Nunca alguém durou tanto, e davam risada. Aquilo me deixou desconfiado. Eu digo, o que está acontecendo? Eu não falei mais com ninguém, eu não disse das aparições, mas a forma que eles estavam falando dava a impressão que sim, que eles sabiam. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Até pensei em procurar Chucrute, pedir para ele me explicar, mas não. Eu já estava meses trabalhando ali, o cara só me dava bom dia, boa tarde, boa noite. Só. E quando ele não gostava de alguma coisa, ele falava assim. Nossa, eu acho que eu pensava, esse camarada aí, eu acho que não mora sozinho, não. Ele deve morar com um papagaio que tem que ficar falando o dia todo para ele se acostumar com ouvir vozes, porque ele. Mas eu tinha que. Sabe, alguma coisa diz assim, tu tem que investigar. E aí eu aproveitei, numa dessas manhãs assim, que muito movimento, o salão, cara, o café da manhã eles faziam um movimento bom. Antes de ir embora eu entrei para ir no banheiro. Só que fui naquela salinha onde tinha uns armários de cada funcionário. E fiz uma coisa feia. Abri os armários, que não era chaveado, não tinha porquê. Peguei os documentos de cada um deles, anotei. Aí eu digo, eu vou falar com o meu tio. Meu tio era da polícia. Porque eu achava assim uma coisa, alguma coisa tá... Nunca eu ia imaginar que fosse uma brincadeira de mau gosto. Aí meu tio fez a tal da investigação, os caras limpos. Biba, Eduardo, Polaco, nada, absolutamente nada. Aí ele aproveitou, viu se tinha algum processo, alguma coisa com relação a Jaqueline no local, e tinha criança desaparecida, depois morte por atropelamento, a conversa dava certo. E outro detalhe que chamou a atenção é que o Eduardo, pasme, ele tinha trabalhado numa produtora de cinema. Teve uma época áurea do cinema brasileiro, depois a produtora entrou em crise, aquela coisa, mas ele não trabalhava assim como o ligado aos filmes propriamente ditos. Ele fazia a segurança. E até, segundo informações, em alguns filmes ele apareceu ali como figurante, e ele era um cara muito curioso. E eu percebia nele, assim, alguns gestos, aí começa a chamar a atenção, né? Algumas brincadeiras que ele fazia de vez em quando, algumas mágicas. Aí eu disse, eu vou prestar atenção.
Aí o tempo passou, toda a noite, quando eu fechava o posto, quando eles iam para pegar o ônibus, eu peguei uma rotina diferente, eu ia lá, para ver se eles embarcavam. Olha, fechava, os 2 dragões proprietários pegavam o carro, iam pro diabo que os carrega, o Chucrute saía caminhando para esse sentido da sua cabana, e os 3 paravam no ponto e pegavam o ônibus. Só que numa determinada noite eles não embarcaram no ônibus e se embrenharam na mata. E aí, seu Romário, eu fiquei besta. Eu fiquei besta. Tinha ali um equipamento. Para tipo efeitos especiais. Meu amigo ex-segurança de um set de filmagem aprendeu alguns truques. E aquela imagem da jovem saindo da mata, que deveria ser Jaqueline, era um desses truques. E eles estavam ali montando tudo e dando risada quando eles me viram. Senhor, pensa num baixinho endemoniado. Eu agradeci naquela hora, pelos meus 1,59 m, por todas as humilhações, piadinhas e agressões que eu sofri, porque me ensinaram a sair na mão, sair no pé, a reagir. Eu quebrei aquelas tralhas tudo e eu caí na porrada. Aquilo não era gente, aquilo não se fazia. E bati. Bati, os caras saíram. Asfalto abaixo. E lá no fundo eu vi quando um carro arrancou. Um deles vinha de carro para trazer as tralhas. Deixava o carro ali no meio da mata. Aí apareciam como se tivessem descido do ônibus e faziam aquela palhaçada toda. Aí eu digo, é por isso que o Chucrute de vez em quando via assim, ó. Ele só não queria se envolver. Que tipo de gente faz uma brincadeira dessas, eu pensava. E eu que já estava achando que aqueles caras eram meus amigos estavam preocupados comigo. E eu que achava que o pior que tinha ali era o casal de dragões, quando na verdade o único que se salvava era o Chucrute. Ele podia ter o passado que tivesse, mas ele tinha dignidade. E eu fiquei imaginando há quanto tempo eles faziam isso e quantos eles assustaram que não ficavam no emprego. E também eu pensar, poxa, e o proprietário? O que ele pensa a respeito? Será que ele sabe? Será que ele não sabe? Foi quando eu peitei o Eduardo. Que palhaçada é essa? Fala, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Foi daí que ele me contou que quando o patrão soube de habilidades com cinema, como o movimento tinha caído, ele lia muito que essas coisas assim de fantasmas atraíam curiosos. Eles planejaram criar essa lenda pensando que pessoas viriam. Só que, para mim, aquela cena era pura realidade, mas para quem é envolvido nessa coisa de paranormal, sobrenatural, logo percebeu que aquilo era uma fraude. Mas mesmo assim eles continuaram em ritmo de assustar os vigias, porque de repente vai que os vigias comentassem, enfim, eu não sei a lógica, eram todos doentes. Ali eu tive certeza que eu não gostaria mais de trabalhar, não por medo, não porque queria ser melhor que o chefe, não que quisesse comandar, não. Mas cheguei e pedi minhas contas. Só ia cumprir o aviso prévio. Pois é, mãe. E aí eu lembro. Você estava terminando o meu expediente. Já era inverno, demorava para o dia nascer. Aquelas caricaturas de gente estavam chegando ali para trabalhar. Quando eu vi no outro lado da rua aquela imagem de Jaqueline. Aí eu falei, porra merda,
Até quando vocês vão continuar com essa palhaçada? Mas o meu grito, ou talvez algum deles também tivesse visto, fez com que eles saíssem na rua e dissessem: o que é isso? Eu falei: vocês não cansam? Vocês não cansam? Vocês vão continuar? E o mais incrível, seu Mário, que eu percebia que aqueles três eram atraídos. E que aquela figura podia ser tudo, menos um efeito especial. E eles foram em direção àquela figura. O casal de dragão saiu na rua, gritava: pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Chucrute saiu. O Chucrute saiu, e a primeira vez que eu ouvi a voz daquele cara, uma voz grossa, um sotaque, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Não se brinca com o universo. Senhor Romário, do nada aquela imagem de moça foi se aproximando daqueles três e de repente se transformou numa figura gigantesca de sombra, uma imagem grotesca. A velha entrou para dentro chorando, rezando. O marido dela foi atrás e eu pensei: agora vocês lembram de Deus, seus infelizes. A mulher gritava: é Jaqueline, aquela mulher, é Jaqueline, aquela mulher, não é possível, ela está morta, não é possível, isso é uma maldição, aquela mulher. O marido dela tentava convencer, eles gritavam lá dentro, eu não sabia que prestava atenção. Chucrute parado. E aqueles três foram em direção àquela figura horrenda, e a gente ouviu um grito, mas sabe aquela coisa de horror? Aquela coisa de tremer tudo, de árvores e coisa. Mas parecia uma cena de filme, eu não acreditava naquilo. Onde eu fui me meter aí aquele vento? Foi quando eu senti a mão pesada do Chucrute. Ele me catou assim, me puxou e me levou em direção à guarita. Aí não pergunte como, mas nós dois ficamos dentro daquela guarita. Aí eu agradeci o fato 1,59 m, porque ele tinha 17 metros de altura. E aquilo tremia, era uma poeira, era um vento, era uma tempestade, era uma coisa... Digo: não, isso não está acontecendo, não tem furacão aqui, não tem, sabe, não tem. Eu não sei precisar, se foram minutos, horas, segundos, eu não sei o que foi aquilo. Eu sei que eu ouvia vidro quebrar naquele restaurante, eu ouvia tudo, sabe? O casal, os proprietários estavam atrás do balcão, sabe, agachados. E aquela coisa andava por ali. Não sei se era a coisa, as coisas, eu não sei nada. Eu sei que no final veio a calmaria. Quando nós saímos da guarita, pensa uma cena de guerra. Tudo destruído. No meio do pátio tinham 3 corpos. Os engraçadinhos estavam ali. Mas o que sobrou do corpo deles era algo, sabe, que não dá para decidir, para definir, não dá. Chucrute e eu saímos da guarita. E o que nos chamou a atenção é que todo aquele vendaval, toda aquela situação, toda aquela destruição não mexeu com a guarita. E era uma coisa de plástico, não... Parecia uma redoma, sabe? Um escudo invisível, eu não entendia. Aqueles 3 meninos mortos. Quando nós entramos dentro do restaurante, encontramos aquele casal, ou o que sobrou dos dois assim, mas não no sentido físico, eles estavam vivos, mas Chucrute tentou até chegar perto da senhora para pensar, não. Aí eu entrei ali no salão e disse: o que a gente faz agora? Ele falou:
você chama a polícia. Eu vou ter que sumir. Simplesmente virou e saiu caminhando. Aí eu fui em direção a ele, mas... Chucrute, eu tenho nome. Eu digo, tá bom, desculpa. Mas o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Eu falar com eles muitas vezes. Eu avisar. Não se brinca com o desconhecido. Eles fizeram piada com forças que jamais poderiam mexer. Eles brincaram o espírito de uma mulher desesperada em procura da filha. Essa mulher já encontrou sua filha. Já estão felizes em outros. Eu em outros. Ele disse, em outras vidas. Essa mulher não estaria aqui nunca, não tem porquê. O que ela tinha que sofrer, aqui ela já sofreu. Eles não estavam chamando por ela. Eles apenas mostraram o caminho, abriram as portas para que forças das trevas pudessem chegar até eles. Eles não são vítimas, são os responsáveis. Ele olhou para mim assim, você é um bom rapaz. Jamais brinque com o que você não conhece. Se proteja, seja feliz. E saiu andando. Saiu andando, o mesmo caminho que fazia sempre. Entrou lá pela mata. Eu liguei, chamei a polícia. Eles vieram e me perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei para eles que não sabia. Porque eu chegar ali para trabalhar e encontrei aquela cena de guerra. Depois eu até pensei, puta, eu falei besteira, porque se eu trabalhar à noite, o que eu estava fazendo ali? Mas é claro que isso era um detalhe irrelevante. De repente mudei meu turno e coisa. E claro que eu não seria considerado suspeito de nada. Porque aquilo ali, aquela situação, se eu dissesse que foi o estouro de uma manada de elefantes, eles acreditariam. Mas que ninguém iria pensar que aquela destruição toda foi causada por um nanico de 1,59 m.